Eu queria compartilhar com você uma mensagem no dia de hoje e uma mensagem bem propícia para o tempo que nós estamos passando. E antes de começar a mensagem, eu queria pedir a presença do Senhor aqui comigo, aí com você, para que nós comecemos essa meditação no Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Deus amado e santo, em nome de Jesus Cristo, nós estamos entrando na Tua presença para receber do Senhor, Pai, uma orientação, uma porção da Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra nos instrui, nos corrige, nos conecta com o Senhor, nos ensina os preceitos, a maneira correta de andar nesse mundo e de viver uma vida que agrade ao Senhor. Esteja conosco agora no momento dessa ministração, esteja com cada pessoa que está conectada comigo, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de falar conosco. Eu peço para o Senhor abrir o nosso entendimento, Senhor, para a gente compreender tudo que o Senhor quer falar conosco. E que o Senhor nos acrescente fé para viver essa palavra, para pôr isso em prática na nossa vida. E nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados? A gente está aqui, né? Nessa pandemia, ainda nesse caminho de recuperação do mundo, das nações. E a gente tem passado por momentos de aflições, não tem? Eu queria perguntar para você em particular, como que está o seu coração diante dessa pandemia que nós estamos vivendo? As aflições desse tempo, as aflições desse mundo, elas têm inquietado a sua alma? Você, particularmente, está passando por algum tipo de sofrimento diretamente que tem trazido inquietação, aflição? Eu fui procurar o termo aflição para ver exatamente o que significa aflição lá no dicionário. E aflição é uma palavra originária do latim que descreve um estado da alma. Não é uma doença física, é um estado da nossa alma. A aflição produz um sentimento de aperto, de ansiedade, de angústia, de agonia, de desespero e às vezes até de tormento. E dependendo da sua intensidade, ela pode levar a pessoas a atitudes extremas. O contrário de aflição é prazer, alegria, contentamento, paz. Nos últimos momentos que Jesus caminhou aqui na terra e teve plena comunhão com seus discípulos, ele trouxe instruções fundamentais para que seus discípulos pudessem viver uma vida pessoal, espiritual e social a partir da morte e ressurreição dele. E a gente encontra assim essas especificações, esses detalhes, essas instruções mais compactadas no Evangelho de João, do capítulo 14 até o capítulo 17, quando Jesus fala em particular com os seus discípulos. E entre estas instruções, estas falas, Jesus os alertou que no mundo eles passariam por aflições. Jesus falou assim no verso 33 do capítulo 16 do Evangelho segundo João. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu queria pensar um pouco com você sobre isso que Jesus falou. Ele afirmou aos discípulos que no mundo os discípulos passariam sim por aflições. Foi uma afirmativa. Mas que não deveriam desanimar, porque Jesus venceu o mundo. E esse particular, para a nossa vida, é muito importante. Em mim terão paz, Jesus falou. Esse mundo do qual Jesus se refere aqui não é a natureza criada, os locais especificamente. Jesus se refere às pessoas que habitam na terra e formam um sistema de governo e de convivência, o mundo das pessoas. Nesse mundo vocês terão aflições.
E as aflições nos atingem hoje também, não foram só os discípulos ali. Não é raro as pessoas questionarem as aflições que estão passando. Qual o motivo, a causa, o merecimento daquilo ou não. Muitas pessoas se perguntam onde eu errei. Eu me perguntei várias vezes, eu acho que você também. Será se Deus, que é amor, misericordioso, não está vendo isso? Não se importa comigo? Num desses dias que eu estava orando, eu me propus a orar pelas aflições das nações nesse tempo de coronavírus. E eu estava ali ajoelhada, conversando com Deus e sentindo o peso da intercessão, da aflição do mundo no meu coração. E Deus me levou a meditar sobre isso naquele momento. E eu aprendi várias coisas depois, vasculhando a palavra de Deus sobre esse assunto. Eu aprendi muito sobre esse assunto de aflições. E eu queria dividir com você isso que eu aprendi. E a minha oração é que nós possamos receber entendimento, revelação dessa palavra no nosso coração. E que isso produza fé na nossa vida, para a gente agir em oração quando as aflições estiverem presentes. A gente vai agir em oração quando as aflições estiverem presentes. E o primeiro texto, a primeira imagem que Deus trouxe à mente foi quando o povo de Israel saiu do Egito, dirigido por Moisés, para ir para a terra prometida. E quantas coisas aconteceram naquela caminhada, naquele trajeto, naquele tempo. Eu queria lembrar, e vale a pena lembrar uma coisa. Eles saíram do Egito embaixo da promessa de receber uma terra boa que mana leite e mel. Esse era o objetivo. Deus prometeu ir à frente do povo. Deus deu a Moisés poder para liderar o povo e para realizar milagres, como abrir o Mar Vermelho, que é um milagre conhecido por todas as pessoas, aonde o povo pôde passar. E Deus enviava o maná, que era o alimento deles toda a manhã, para o sustento daquele povo. A única exigência de Deus era que o povo confiasse nele e se submetesse à liderança de Moisés, porque era com Moisés que Deus falava e era através de Moisés que Deus ia liderar aquele povo. Mas não aconteceu assim. Muitas vezes aquele povo questionou as atitudes de Moisés, murmurou contra situações difíceis e se rebelou contra o próprio Deus. E eles passaram por aflições. E eu destaquei um texto para compartilhar com vocês, está no livro de Números. Queria que você que está com a sua Bíblia pudesse abrir e ver comigo essa passagem. No livro de Números, no capítulo 21, o versículo do 4 até o versículo 9. Números, capítulo 21, versículos do 4 até o versículo 9. Está escrito assim: Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que ele tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente, outras versões falam, faça uma serpente ardente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo.
Se a nossa natureza é querer saber o porquê das nossas aflições, neste episódio aqui, o povo descobriu rapidinho o porquê daquelas serpentes avançarem contra eles no deserto. No verso 7 está escrito que o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Eu enxergo aqui que o motivo daquela aflição que eles passaram ali no deserto, nesse episódio, foi o pecado de rebelião que o povo contra Moisés e contra Deus. O meio que Deus usou para trazer o livramento para eles foi a oração de Moisés. E a solução veio através de um ato de obediência de Moisés. Moisés fez a serpente de bronze que, para eles não morrer, quem fosse mordido pela serpente, olhava para aquela serpente de bronze lá no poste e eles não morriam, eles continuariam vivos. E eu queria entender com você o que esse episódio representa para nós. O que tem a ver com nós no dia de hoje esse episódio? O apóstolo Paulo explica na carta aos Colossenses que o Antigo Testamento tipifica o que aconteceria com Jesus Cristo no Novo Testamento. Muitas coisas dali são sombras ou são símbolos do que aconteceria de fato em Jesus Cristo. E essa solução enviada por Deus em resposta à oração de Moisés tinha uma representação do que provocar aquela aflição e como Deus planejou a cura, profetizando ali o sacrifício de Jesus Cristo por nós. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que o povo escolheu cometer aquele pecado de rebelião e por isso eles atraíram as serpentes, as serpentes vieram. O povo deveria, então, escolher olhar para aquela serpente de bronze no poste para eles não morrer. Da ação de olhar para eles ali, eles seriam salvos. Era uma ação que eles tinham que decidir, porque no livre-arbítrio deles, eles decidiram pecar. Então, no livre-arbítrio deles, eles deveriam olhar para aquela serpente para eles serem salvos. Não era uma coisa automática, uma cura automática para cada um. Era uma ação de cada pessoa, era uma decisão de cada pessoa. Essa ação de Deus veio porque eles reconheceram o seu pecado. Eles foram até Moisés e Moisés intercedeu por eles, eles pediram oração, Moisés intercedeu em favor. Houve arrependimento no coração daquelas pessoas. A morte chegou ali até eles por meio de uma serpente viva. Mas eles não morreriam. Não morreria aquele que olhasse para aquela serpente sem vida no poste. O poder de curar não estava naquela serpente de bronze. Não era a serpente que ia trazer cura para eles. O poder de curar, a cura viria no ato de fé deles, de olharem para aquela serpente impotente, em obediência a Deus. A serpente de bronze, ali naquele poste, estava representando Satanás, o pecado e a morte, que um dia seriam vencidos na cruz pelo Senhor Jesus. Profeticamente, vamos dizer assim, eles estavam olhando para Jesus Cristo, crucificando com ele o pecado, a morte e o poder que a serpente tinha sobre o mundo, ali naquele ato de fé. Por que eu falo isso? Desde a queda do homem lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, trazendo consigo o pecado e a morte, porque a morte separou ele de Deus, entrou a morte no mundo e o pecado separou o homem de Deus. A partir desse momento, Satanás, simbolizado pela serpente, tomou para si o poder sobre o mundo. Leis espirituais foram quebradas ali no Jardim do Éden e as consequências prevaleceram. Lá no livro de João, capítulo 5, versículo 9, na parte B, o apóstolo escreveu assim, que o mundo todo está sobre o poder do maligno.
E em Romanos 6:23, o apóstolo Paulo escreveu: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. A consequência do pecado, desde lá o Jardim do Éden, primeiro foi a morte espiritual. Eles morreram espiritualmente, mas eles não morreram fisicamente. Depois veio a morte física. E o pecado separou o homem de Deus. E quando o homem se separou de Deus, entraram junto com o pecado nesse mundo as doenças, as maldições, as dores, as aflições e a morte como pagamento. O salário do pecado é a morte. Neste fato ocorrido no deserto, Deus estava profetizando através destes símbolos que um dia ele enviaria o seu único filho para morrer por nós na cruz, concedendo-nos libertação do poder do pecado e da morte eterna. O próprio Jesus falou sobre isso, se referindo a esse episódio. E eu queria que você conferisse comigo isso no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, Evangelho segundo João, se você está com a sua Bíblia aí, olha comigo, no capítulo 3, do verso 14 até o verso 18. É um episódio onde Jesus está conversando com Nicodemos. O Nicodemos era um especialista da lei, conhecia todas as leis naquela época de Jesus, que eram as leis que para eles davam a salvação. E Nicodemos foi conversar com Jesus. E Jesus está falando aqui com Nicodemos desde o capítulo 3, depois você lê, é muito linda essa história. Mas eu quero ler com você do verso 14 até o 18, que é a fala de Jesus que se refere a esse episódio. Está escrito assim no capítulo 3, verso 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Por amor a nós, Deus enviou Jesus, o seu único filho. Mães, você daria o seu único filho para morrer para uma sociedade tão contaminada? Jesus deu o seu único filho para morrer por um mundo pecaminoso, por um mundo perdido. Deus deu o seu único filho para morrer por nós na cruz, em nosso lugar, para que todos os que neles creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. A Bíblia nos ensina que Jesus cumpriu toda a lei, sem nunca pecar. Por isso ele pôde ser o sacrifício vivo por nós. Jesus nunca cometeu um pecado. E Deus aceitou a vida de Jesus Cristo como sacrifício. E quando Deus aceitou, Deus colocou sobre ele os nossos pecados. E ele foi sacrificado naquela cruz no nosso lugar. O salário do pecado é a morte. Quem pratica pecado somos nós. Quem deveria morrer naquela cruz éramos nós. E Jesus fez esse sacrifício no nosso lugar. Ali ele destruiu a barreira do pecado que nos separava de Deus. E ele abriu um novo caminho para nós entrarmos na presença de Deus, falarmos com Deus, recebermos de novo Deus como nosso Deus através do seu sangue. O sangue de Jesus se tornou uma nova aliança entre nós e Deus. O verso 18 aí do texto que nós lemos está escrito assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Isto quer dizer que Deus não mandou Jesus ao mundo para condenar o mundo.
Jesus veio para salvar o mundo. Quem não crer vai permanecer na condição espiritual de morte, como estava quando nasceu, herdada lá de Adão. Por isso é que ele já está condenado. Mas quem resolver acreditar, quem tiver essa vontade de buscar o Senhor e crer no Senhor, ele será salvo. Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo que já estava condenado. Em outra passagem, quando Jesus estava no seu último evento público, antes dele ser crucificado, ele prediz a sua morte, também se referindo a esse episódio da serpente de bronze. E ali, naquele dia, no meio da multidão que ele estava, ele afirma, eu vou ler, você vai conferir comigo, mas ele afirma que no momento em que acontecesse isso, essa morte, essa crucificação de Jesus na cruz, o mundo seria julgado e o príncipe deste mundo, isto é, Satanás, a antiga serpente, seria expulso. Ali naquela cruz, o Senhor concretizaria tudo o que ele precisaria fazer. E se você quiser conferir comigo, o texto está em João, aí mesmo no Evangelho do João, capítulo 12. Veja comigo, João capítulo 12, eu vou ler com você do verso 27 até o verso 33. João 12, de 27 a 33, está escrito assim: agora meu coração está perturbado, é Jesus que está falando. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Jesus seria levantado da terra. Jesus seria crucificado. Aquilo que dependia de Jesus fazer, de Jesus concretizar o plano da salvação de Deus por nós, ele fez, ele cumpriu a sua missão de nos salvar. Mas cada um, eu, você e cada pessoa que vive neste mundo condenado, embaixo dessa condenação do pecado, precisa pessoalmente se apropriar dessa salvação. Lá no episódio das serpentes no deserto, bastaria uma ação deles, sim, mas bastaria uma atitude: olhar para a serpente de bronze, aquele que fosse mordido, e ele seria curado. Naquela decisão ali daquela pessoa estaria embutido o reconhecimento do seu pecado e a fé que ele tinha de que aquela atitude dele de olhar para a serpente seria aceita por Deus e então ele viveria. A salvação em Jesus Cristo concede a libertação do pecado e do senhorio de Satanás. Aqui está escrito que aquele ato de Jesus tirou a senhoria do senhorio de Satanás, ele já foi expulso, já foi concretizado isso. Isso é uma profecia daqui para o futuro. Futuramente, quando Jesus voltar, Satanás será expulso. O poder dele, para aqueles que têm Jesus Cristo, já foi tirado. Jesus concede esse poder para que todo aquele que recebe ele como Senhor e Salvador seja liberto do poder do pecado e do poder do senhorio de Satanás, que é a serpente representado lá, e nos dá vida eterna, uma vida eterna que vai se concretizar lá na eternidade, mas que começa hoje. Ele nos dá já. Por quê? Porque ele recria o nosso espírito que estava morto. E quando ele recria o nosso espírito, nós temos comunhão com Deus, a vida de Deus pode fluir através de nós. Só que para isso, lá no episódio do deserto, era uma atitude:
olhar para a serpente. Aqui, com Jesus Cristo, nós temos duas atitudes. E eu queria, se você quiser ver a sua Bíblia, se você quiser abrir depois, mas é muito interessante, Romanos 10, Romano no capítulo 10, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, o verso 9 e o verso 10, fala exatamente dessas duas atitudes que nós precisamos, essa nossa ação, para a gente se apropriar dessa salvação que Jesus conquistou para nós. Está escrito assim, Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Em capítulo de Mateus 10, 32, Jesus confirma, dizendo assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Crer e confessar, nossas duas atitudes para receber o prêmio que Jesus deu para nós naquela cruz, a salvação. Se eu creio naquele sacrifício substitutivo por mim, se eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos e está vivo diante de Deus, e eu recebê-lo como meu Senhor, como meu Salvador, isso nos traz salvação, nos traz libertação e nos traz vida eterna. No episódio das serpentes no deserto, Deus enviou socorro através da intercessão de Moisés. O povo foi até Moisés. Moisés, ore por nós a Deus. Hoje o nosso intercessor é o próprio Senhor Jesus Cristo. Depois de ressurreto, ele subiu aos céus, ele se assentou à direita de Deus e ele vive para interceder por nós. Jesus é o nosso intercessor. Ele é o nosso mediador entre Deus. Está escrito isso, depois você pode conferir em Hebreus 7:25 e Marcos 16:9. E é por isso que Jesus, sendo o nosso intercessor, aquele que fez o sacrifício no nosso lugar, aquele que abriu o caminho para nós chegarmos até Deus, é por isso que ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós tínhamos que confiar nele. O pecado ainda está no mundo, o pecado ainda domina, infelizmente, a vida daqueles que não creem em Jesus. E por causa disso, o príncipe das trevas ainda governa o sistema desse mundo. Se você quiser conferir, em Efésios 2 fala isso. Depois você lê lá sobre a salvação, o livro de Efésios capítulo 2. Ele fala que o príncipe das trevas cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a glória de Deus, não creiam nele e não sejam por eles sarados, libertos, curados. Muitas vezes, amado, as nossas aflições são frutos de tentações pelas quais nós caímos. Nós fomos libertos do poder do pecado, mas muitas vezes a gente comete pecado, a gente escolhe no nosso livre-arbítrio, a gente cai em tentação, a gente não vence, a gente não resiste, como diz Jesus, o apóstolo, até o sangue contra o pecado. Então, às vezes, a gente cai nessa tentação e a gente sofre as consequências disso. Ou de escolhas que nós fizemos e nós não buscamos a orientação de Deus. Muitas vezes nós estamos para escolher alguma coisa e nós vamos lá rapidinho e tem que ser agora e tem que ser urgente. A gente acaba escolhendo sem esperar a resposta de Deus, sem saber a orientação direta de Deus. E a gente sofre com as consequências disso. Então são as consequências dos nossos atos, às vezes, que nos trazem as aflições. Outras vezes nós sofremos aflições por causa do pecado dos outros que não seguem os caminhos do Senhor, aos quais nós estamos ligados, com os quais nós convivemos, os quais decidem por nós, aos quais nós estamos subordinados. Então, a gente às vezes sofre, né? Quantos filhos não sofrem por causa das coisas que seus pais decidem errado?
Quantas coisas nós sofremos por causa dos nossos governantes decidirem errado. Por isso nós precisamos da oração. Outras vezes nós sofremos essas aflições por causa dos pecados que estão no mundo, alimentando a destruição, alimentando a desunião, alimentando a falta de amor, alimentando os crimes, a soberba, o falso poder e tantos outros pecados que alimentam o sofrimento, que alimentam as aflições. E isso também nos aflige. Nós ainda estamos nesse mundo. Por isso Jesus falou para aqueles discípulos dele: no mundo vocês terão aflições. A nossa salvação não nos torna imune às aflições enquanto nós habitamos nesse mundo. Mas Jesus pediu aos discípulos para que eles tivessem ânimo, pois Jesus venceu o mundo. No meio das aflições, no meio das lutas, no meio das provas, nós podemos sim ir ao Senhor Jesus em oração, a qualquer hora, em qualquer momento, e clamar por socorro. Com Jesus não preciso de ritual, eu não preciso de nada. Onde eu estiver, socorro. Vai a Deus em nome de Jesus. Se você não ouviu, você que vai ver depois desse vídeo, no primeiro vídeo que eu ministrei, eu falei sobre a oração. E eu falei como a nossa oração tem poder diante de Deus, quando a nossa oração é feita em nome de Jesus Cristo, porque é essa oração que Deus ouve, porque é Jesus que está intercedendo por nós, porque é Jesus que está vivo. De todos que morreram, o único que ressuscitou e que está vivo, olhando a nosso sofrimento, olhando tudo que está acontecendo conosco, e que pode legalmente por Deus, porque Ele venceu, pelo sacrifício dele na cruz, ele pode interceder por nós junto ao Pai. E o Pai ouve as nossas orações através do seu Filho, e através do seu Filho ele nos socorre. Olha, se ele socorria aquele povo através das orações de Moisés, que era também um pecador, que também sofria suas lutas, quanto mais ele não vai nos socorrer através da vida santa do Filho dele, que está vivo intercedendo por nós. É por isso que ele disse: eu venci o mundo. Então nós temos que confiar nele. Ele venceu para ele ter esse direito de interceder por nós e para trazer socorro às nossas aflições. Ele nos dá mais do que socorrer as nossas aflições quando nós clamamos por ele. Deus nos dá graça para suportar o sofrimento e trazer paz para aliviar a nossa alma das aflições, enquanto ele trabalha em nosso favor. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, Deus, para fazer nos ajudar a socorrer aquilo que está acontecendo conosco, ele precisa mover pessoas ao nosso redor, ele precisa mover as situações, e com isso a gente não vê o resultado da nossa oração e a gente fica com a nossa alma aflita. Quando Deus está trabalhando em nosso favor, quando Ele já recebeu a nossa oração, Ele envia graça, Ele envia um presente, um alívio para a nossa alma, na graça do Senhor Jesus, nesse presente que Ele nos dá, esse estado de espírito muda e Ele nos dá a paz dEle. Por isso que Ele disse que nele nós teríamos paz. Quanto mais comunhão nós tivermos com Deus, através de Jesus Cristo, e quanto mais nós conhecermos a sua palavra, a Bíblia, tem tudo aqui. Quanto mais a gente conhecer a palavra dele, mais nós vamos adquirir fé e mais nós teremos discernimento para orar segundo a vontade de Deus. Quando nós oramos segundo a vontade de Deus, auxiliados pelo Espírito Santo que agora habita em nós, através da nossa salvação, a vontade de Deus se completa e Ele traz o nosso socorro. Às vezes nós não temos paciência para esperar, né? Nesse mundo imediatista que tudo é hoje, é já, é tudo rapidinho, a gente não consegue às vezes esperar o trabalhar de Deus em redor. Então Deus às vezes precisa trabalhar para nos trazer a bênção e nós precisamos aguardar, confiando que Ele está intercedendo por nós, confiando que Ele nos ama a ponto de entregar a vida dele por nós naquela cruz.
Eu tenho certeza, amados, que não tem aflição que seja maior do que o poder de Deus. Eu tenho certeza que não tem aflição que possa nos impedir de receber o amor de Deus. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Ele é o Criador desse mundo, de tudo que existe. Esse Deus, em Jesus Cristo, se torna o nosso Pai. Ele é Pai daqueles que se entregam para Ele, através de Jesus Cristo. E como Pai, Ele vai trabalhar em nosso favor. Você consegue imaginar em Jesus Cristo você ser filho do Deus poderoso, Criador de todas as coisas? Ele se importa tanto conosco que Ele mandou Jesus Cristo para Ele poder, através de Jesus Cristo, ter de novo comunhão conosco como Pai. Ele é o nosso Pai em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, Ele nos socorre das nossas aflições. Então eu quero, com essa palavra que Deus confortou meu coração enquanto eu orava pelas aflições desse mundo, eu quero que você, com essa palavra, que você medite sobre isso, você leia os textos de novo, está escrito aqui, e que isso acrescente fé no seu coração. Se você ainda não fez uma oração, não testemunhou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele é o único caminho. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Jesus Cristo, de placa, de templo, eu estou falando de Jesus Cristo. É Ele, é só através dEle. Se você nunca fez isso, e se você crê que Ele tomou o seu lugar naquela cruz, se você crê que através dEle, Ele te dá um novo espírito, através dEle, a sua vida é restaurada com Deus, e Deus se torna seu Pai, e Jesus está lá intercedendo por você em todo o tempo, e você pode chegar para Ele em todo o tempo e clamar por socorro. Se você quer isso para você e você acredita nisso, confesse Jesus como Senhor e Salvador. E como que eu faço isso? Chama Ele para morar no seu coração. Fala com Ele: Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio no seu sacrifício na cruz ali no meu lugar. Eu peço perdão porque aqueles pecados que estavam ali eram meus. Perdoa-me desses pecados. Restaura a minha vida. Seja o meu Senhor, o meu Salvador. Vem morar no meu coração. Me dá o Teu Santo Espírito. E escreve o meu nome lá no livro da vida e deixa registrado lá no céu que eu já tenho vida eterna e que um dia eu vou habitar com o Senhor no céu. Declare com as suas palavras isso. Creia no seu coração. E a sua vida será transformada como foi a minha. E eu falo de aflições, e eu falo porque eu sei o que é isso. Eu passei durante 2 anos por um momento muito difícil na minha vida, onde o sofrimento foi muito intenso, onde as aflições, às vezes a minha alma parecia que ia explodir de tanta aflição. Aflição que vinha através daquele sofrimento. Eu precisava, às vezes, ir lá para um monte. Eu tinha um lugar de oração, um lugar onde eu caminhava e eu ia lá. Às vezes eu ficava 1 hora e meia caminhando, clamando, orando, buscando, chorando, falando que estava tudo na minha alma, porque isso que é a oração. É você expor para Ele tudo que você é, tudo que está no seu coração, tudo que está ali te apertando. E quando eu clamava por Ele, eu punha para fora tudo aquilo e eu falava com o meu Jesus. Através dele, através da oração dele, a minha alma sofria alívio. A Flavina que subia para o monte lá, para o lugar de oração, para minha caminhada era uma. A Flavina que descia de lá era outra. O sofrimento ainda estava presente, as coisas ainda não tinham mudado, mas a minha alma tinha paz. A minha alma tinha alegria, uma alegria que eu não entendia no meio de toda aquela situação. A minha paz tinha alegria em Deus. A minha alma tinha alegria em Deus e a minha alma tinha paz. E é isso que eu desejo para você. Tá bom?
Era essa a mensagem que eu tinha para compartilhar com você, que Deus falou comigo durante esse tempo. E eu queria orar por você, tá? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Pai amado e eterno, nós te agradecemos, porque o teu amor é tão grande, Senhor, que a gente não tem nem como imaginar isso. Mas nós recebemos esse presente do Senhor. Nós recebemos esse presente da salvação através de Jesus Cristo. Eu quero, Pai, concordar com todas as pessoas que declararam Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, ou ainda vão fazer essa oração quando meditar de novo nessa palavra. Eu quero que o Senhor acrescente fé no coração dessas pessoas. Eu quero que o Senhor dê para eles revelação de que eles estão salvos, que eles estão libertos, que eles não estão mais sobre a condenação que estavam antigamente junto com este mundo. Eu quero que o Senhor conceda para eles, Pai, a graça, a misericórdia, o favor do Senhor, como o Senhor concedeu para mim. E se o Senhor transformou a minha vida, eu creio que o Senhor é poderoso para transformar todas as vidas que chegam até o Senhor e recebem Jesus como Senhor e Salvador. Eu oro também, Pai, por aqueles que estão passando diretamente por sofrimento, por aflições. Eu sei que esse tempo está difícil, eu sei que tem pessoas doentes, eu sei pessoas acamadas, eu sei que tem familiares, Pai, talvez lá nas UTIs, talvez lá precisando de respirador e não tem. Pai, em nome de Jesus Cristo, leva o teu socorro para essas pessoas, leva a cura, Jesus. O Senhor conquistou a cura. Está escrito na tua palavra que pelas tuas feridas ali naquela cruz nós fomos sarados. Então o Senhor tem poder para curar, independente de medicamentos, independente de qualquer coisa. E nós pedimos ao Senhor, o médico dos médicos, que esteja visitando esses hospitais, visitando essas pessoas que estão sofrendo e trazendo cura. Pessoas, Pai, que estão em casa também sofrendo com enfermidade, que o Senhor esteja trazendo cura. Talvez não seja enfermidade de coronavírus, seja outro tipo de enfermidade. Não importa qual é, o Senhor cura. Eu peço ao Senhor para visitar essas pessoas. Eu peço para o Senhor trazer cura, para o Senhor alimentar a sua fé, para que eles tenham mais um testemunho, Senhor, para fortalecer a vida deles nessa caminhada com o Senhor Jesus. Pai, eu oro por pessoas que talvez estejam passando por dificuldades financeiras, por empresas, Pai, que estejam com problemas. Eu oro para o Senhor socorrer essas pessoas, por pessoas que perderam os seus empregos, por pessoas que estão com dificuldade de comprar alimentos, talvez. O Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. O Senhor supriu lá no deserto com maná aquele povo. Então o Senhor pode multiplicar o alimento nas nossas despensas, o nosso dinheiro para nos suprir nessa pandemia. Enfim, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer esses milagres, é por isso que eu estou te pedindo. Alcança esses corações que estão sofrendo por qualquer outro motivo, Pai. E traz alívio, e traz a tua paz. É a minha oração em nome de Jesus. E agora eu queria também orar por mais 2 motivos. Eu quero agradecer pelas pessoas que contribuíram, as ofertas, os dízimos, né, lá do nosso ponto de pregação. Nós temos despesas, né, como na Casone já falou da outra vez, e as pessoas contribuíram e nós estamos supridos e nós queremos agradecer muito o seu coração, esse coração generoso que dá com alegria. Então eu vou orar por vocês também e quero aproveitar e orar pelas mães. Tá bom? Vamos orar mais um pouquinho? Deus amado, eu te agradeço pelos ofertantes, pelos dizimistas, pelas pessoas que entenderam, Pai, e contribuem com alegria para que o ministério do Senhor seja expandido aqui na terra. Abençoa, Senhor, e supre as necessidades de cada um, abençoa e multiplique o seu saldo e multiplique as bênçãos sobre essas vidas em nome de Jesus. E eu oro, Pai, de uma maneira especial pelas mães. Hoje nós comemoramos os dias das mães e eu oro para que o Senhor fortaleça essas guerreiras, Deus, essas mulheres, Pai, que não medem esforços para conduzir a sua família, para cuidar dos seus filhos, essas pessoas, Pai, essas mulheres, Pai, que às vezes são chefes das famílias e tem muita responsabilidade para elas, além da responsabilidade de mãe.
E eu oro para o Senhor dar força, para o Senhor dar sabedoria, para que no temor do Senhor elas encontrem, Pai, os caminhos certos para dirigir a sua casa, a sua família, os seus filhos, que elas ensinem aos seus filhos as palavras do Senhor, porque essas palavras são vida. E se nós queremos vida para os nossos filhos, nós temos que ensinar as palavras que trazem vida, que são as palavras do livro da Bíblia que o Senhor deixou para nós. Pai, traz cura para essas mães, tira, Senhor, o sofrimento dos seus corações, alivia, Pai, e ajuda nessa caminhada, que elas se mantenham firmes em oração, porque esse é o nosso meio para trazer as bênçãos para nossa casa, para nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Muito feliz por estar aqui, muito feliz por estar compartilhando com vocês, por estar orando com vocês. Eu continuo me ajoelhando e orando todos os dias, às 9 horas da manhã e às 6 horas da tarde, em favor da nossa nação, em favor do nosso Brasil, em favor do nosso estado, da nossa cidade, da nossa casa, da nossa família. E eu tenho certeza que nós vamos passar por esse tempo de aflição, porque o nosso Deus é fiel. Amém? Deus abençoe vocês, tenham uma excelente semana, beijo no coração de cada um e fiquem na paz. Em nome de Jesus. Amém.